Quero agradecer a todos os comentários de apoio depois do vídeo que eu postei ontem sobre os ataques aí que estamos recebendo. Eu vi muita gente falando também, o que eu concordo, que olha, a esquerda não devia brigar entre si, devíamos focar na extrema-direita, que é o que eu venho fazendo aqui, só que eu fui atacado, mais do que eu. Seguidores do Plantão Brasil, plantonistas, foram xingados aí de tudo que é nome, de arrombado, de analfabetos, de palavrões que eu nem vou repetir aqui, de mais baixo calão ainda. Então eu tenho que defender, não só a mim, mas também os plantonistas. Mexeu com um, mexeu com todos, aqui é uma família. Concorda ou não? Agora vamos falar aí sobre deu ruim aí pro deputado bolsonarista, o Gilvan da Federal. Se você não tá sabendo quem ele é aquele que encomendou a morte do Lula faz algumas semanas. Eu mostrei aqui o vídeo exaustivamente desse deputado numa votação, vamos lembrar, ele era relator, ainda é o relator de um projeto de lei que prevê que a segurança do Lula não pode andar armada, ou seja, o Lula vai andar apenas com seguranças desarmados. O Gilvan da Federal deu um discurso ali no dia da votação desse projeto de lei, dizendo que ele quer que o Lula morra, que para ele o bom será se o Lula morrer. Pois bem, foi um chamado. Coincidência ou não, e vem cá, não é. No dia seguinte, não, 2 dias depois, um bolsonarista tentou ali emparelhar o carro do Lula numa rua no Rio de Janeiro e estava ali proferindo xingamentos e tudo mais e tentou fechar o carro do Lula. A segurança do Lula, que está armada, abordou o bolsonarista e aí um bolsominion, muitos deles são CACs, ou seja, eles têm ali, têm licença para ter armas. Armado ou não, um bolsominion contra dezenas de seguranças armados, ele foi detido, depois foi solto, foi liberado, infelizmente, terrorista, mas foi detido ali e teve que se explicar, vai enfrentar processo e vai ter que prestar explicação de por que ele estava ali tentando abordar e fechar o carro do presidente da República. Aí você vê, a mando, obviamente, do bolsonarismo. O Bolsonaro planta o ódio e aí o Gilvan da Federal joga ali a isca. Quem morder, mordeu. E eles ficam sempre ali esperando que apareça o chamado lobo solitário, que é aquele bolsominion que quer aparecer, que quer servir de mártir, de herói aí pelo resto da vida, que geralmente é alguém que tem uma vida muito ruim, muito insignificante, fala, pô, vou dar um significado pra minha vida e vou fazer um ato aí e tente alguma coisa contra o Lula. É isso que eles esperam, tá? E é por isso que eles querem que o Lula ande desarmado. E aí o Gilvan da Federal, naquele dia, ele cometeu esse crime e a Polícia Federal passou a investigá-lo. Dias depois, o Gilvan da Federal, eu tô só aí contextualizando, já vem a bomba contra ele. O Gilvan da Federal fez o quê? Foi ao plenário da Câmara dos Deputados e pediu desculpa, não era assim, desculpa, vocês entenderam errado, eu me excedi, disse aí o Gilvan da Federal. Bateu o desespero, mas não adianta, já tinha tido aí atentado contra o Lula e o pior, não dá para tirar a palavra que se fala, você não tira depois. Pois bem, deu ruim aí para o Gilvan. Eis que, nessa semana, a Câmara dos Deputados estava pegando fogo e o Gilvan da Federal resolveu partir aí para cima do ministro Lewandowski. Partiu para cima também, brigou lá com o Lindbergh, foi uma briga aí feia, já vou mostrar aqui o vídeo. E xingou também a ministra Gleisi Hoffmann. Aí deu ruim. Aí deu muito ruim. Por quê? Porque tem uma coisa que os bolsonaristas ainda não entenderam, e o Gilvan vai começar a entender agora, que é a articulação do governo Lula com a Câmara dos Deputados, quando era o Arthur Lira, era de uma maneira. E eu lembro, inclusive, que em 2023, no meio do ano, o Arthur Lira falou assim, olha, eu não gosto do ministro Padilha, que era o ministro da articulação, não gosto dele e tudo mais, e com ele eu não converso mais. No dia seguinte, apareceu o Lula e falou, tem ministro que a gente deveria trocar a cada 6 meses, mas eu vou manter só por teimosia. Não gosta dele, agora você vai ter que engolir o Padilha até o fim. Foi só o Arthur Lira sair da presidência da Câmara dos Deputados que o Lula falou, pronto, agora eu não preciso mais do Padilha para irritar o Arthur Lira. E colocou o Padilha no Ministério da Saúde, onde ele na comunicação está muito bem. Aliás, aqui eu critico muito a comunicação da esquerda, principalmente dos parlamentares, dos ministros, de quem tem verba, mas entre os ministros do Lula aí, um que está se destacando é o Alexandre Padilha na comunicação aí do Ministério da Saúde. Tá excelente. Se o Camilo Santana na educação tivesse igual o Padilha na saúde, se outros ministros aí do Lula de áreas sensíveis aí, como o ministro aí do Bolsa Família, que é o Wellington Dias, e alguns outros tivessem
igual o Padilha está na saúde com as ações aí de comunicação, eu vou falar. O Lula estava bem melhor. Esses ministros aí tem que ver o que o Padilha está fazendo e falar, ó, vamos fazer parecido, porque tá bom o que o Padilha está fazendo. Muito bom. Enfim, o Lula trocou o Padilha e colocou a Gleisi. A Gleisi não é o Padilha. O Padilha não é o grande articulador e tudo mais. Ele servia mais como uma barreira. O fato do Arthur Lira não gostar dele era bom pro Lula até, porque aí o Arthur Lira não podia cobrar muita coisa do governo. E se não cobra, não tem como o governo ficar obrigado a pagar. E aí ficava um toma lá da cá com algumas barreiras ali. Pois bem, saiu o Arthur Lira, entrou o Hugo Mota, que é muito mais calmo, o Lula colocou a Gleisi, que ela sim é uma articuladora. A Gleisi articula. Inclusive, o processo de golpe contra Dilma começou com força mesmo, foi quando a Gleisi saiu do Ministério da Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo, hoje no governo Lula é o Rui Costa. A Gleisi saiu daquele ministério porque foi concorrer ao Senado em 2014. E aí, a Dilma sem a Gleisi ficou muito mais difícil com a articulação. O Ministério da Casa Civil pode fazer articulação? Pode, mas hoje o Lula prefere que seja o Ministério ali das Relações Institucionais que faça essa articulação. Apesar que a Casa Civil também faz um pouco. Para quem não sabe, todas as nomeações de governo, todas as nomeações têm que ser assinadas pelo ministro da Casa Civil. Por isso que eu sempre repito aqui que é o mais importante do governo. No governo Bolsonaro, no primeiro momento era o Braga Neto, e depois ele, que é da confiança total dele, né, foi candidato a vice, e depois foi o Ciro Nogueira, que hoje aí está tentando articular uma mega aliança contra o Lula em 2026. Então os bolsonaristas estavam acostumados com o quê? Que eles podiam achincalhar, fazer o que quisessem e não acontecia nada, porque o governo Lula não tinha ali uma articulação direta com a Câmara dos Deputados, tinha um pouco com o Senado Federal, mas com a Câmara não tinha. Então é por isso que você via deputado ali xingando, fazendo monte, o Nicolas aparecendo lá vestido de peruca, fazendo todo tipo de palhaçada. Percebeu que esse ano baixou bem? Por quê? Porque muitos já perceberam que não dá para eu fazer o nível de palhaçada que eu fazia, não. Palhaçadas criminosas, né? Não é para rir, não. É para prender quem faz isso. E aí o Gilvan resolveu fazer a mesma coisa. O Gilvan foi na sessão aí da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, teve uma briga com o Lindbergh. Aqui um trecho, você vê como o presidente da comissão, que estava presidindo ali a comissão, que é, essa é de Segurança Pública. Comissão de Segurança Pública. O presidente é o Bilinski. Procura aí, namorada do Bilinski, morte, para você ver o que ele é envolvido aí. Quem é o Bilinski? Ele corta o microfone do Lindbergh no meio, olha só. O sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... E aí começou a confusão, que agora eu vou te mostrar de outro ângulo, porque a câmera aí da Globo não mostra nada, né? Então aqui de outro ângulo, a confusão. Você vê ali o Lindbergh ali. O Gilvan aqui com o deputado fingindo que está segurando ele, com a bandeira do Brasil dele, que ele anda para cima e para baixo. Opinião aqui do Thiago, precisa ter uns 5 igual o Lindbergh ali para ir para cima dessa corja bolsonarista, porque eles ficam bem empoderados com o fato de que a maioria, a esmagadora maioria dos parlamentares de esquerda vem daquela parte da esquerda de uns 10 anos atrás, que era assim, nossa, se me der um tapa, eu dou a outra cara a tapa, porque eu sou superior, e bererê, barará, e só apanhava. Agora não, deu um tapa, é murro. Não tem essa não pode deixar a fascista atacando. O deputado Gilvan passou do ponto. E a Câmara dos Deputados está pedindo aí a suspensão do mandato dele, não por essa briga, mas porque nesse dia ele também xingou a Gleisi Hoffmann, ministra da Articulação, justo quem ele foi xingar, o burrão, xingou ela de prostituta. Você vê, palavra de bem baixo calão aí, usado pelo deputado contra uma ministra. O presidente da Câmara, o primeiro secretário, o segundo secretário, toda a mesa diretora da Câmara dos Deputados, exceto o vice-presidente, que é do PL, ou seja, todos os outros,
assinaram um documento pedindo aí a suspensão do mandato do deputado Gilvan. Encaminharam para o Conselho de Ética, que vai votar em breve. E quando é encaminhado pela mesa diretora da Câmara, tem um ponto aí que muita gente não sabe, que é porque já teve articulação. Já teve aí a Gleisi, o governo articulando, falou, esse cara tem que ser punido. Não pode ficar assim, não. Então, finalmente, estamos vendo aí o governo Lula falando, a gente não vai apanhar quieto, não. O cara xingou a ministra, então tem que levar. Vamos lembrar que ele xingou a Gleisi baseado em fake news da Lava Jato. Tem uma matéria aqui excelente do Luiz Nassif que fala sobre todo o caso aí, resumidamente. São os 7 HDs destruídos pela Lava Jato para ocultar manipulação. Mas você deve estar pensando, Thiago, o que são esses HDs? Porém, se você lembra bem da época da Lava Jato, a época em que era proibido defender o PT, se você defendia o PT, você era pior do que matar uma criancinha em público. Porque, nossa, que horrível você é, defendendo esses corruptos, esses ladrões, enfim. E aí, naquela época, a Lava Jato inventou a lista da Odebrecht. E aí eles tinham HDs, que são, se você não sabe, é a memória de computador. Tem tudo que tem no computador, fica no HD. Eles tinham ali de um tal sistema da Odebrecht. E aí, foi comprovado depois que esse sistema foi adulterado, que esse sistema ficou em posse do Deltan Dallagnol e dos procuradores da Lava Jato por 1 ano, sem que o judiciário do Brasil soubesse, Sérgio Moro devia saber, mas enfim, não estava sob custódia do Poder Judiciário, e aí eles adulteraram, eles podiam adicionar, editar e remover partes da tal planilha de propinas da Odebrecht. Peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!